Olá, bom dia, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Hoje é quinta-feira, dia 15 de dezembro de 2016, e eu vou falar hoje um pouco sobre empréstimo ou aluguel de ações, vale a pena ou não, e como ele funciona realmente na prática, e não só como a gente faz para emprestar ou alugar, como os investidores estrangeiros veem isso, qual o saldo que existe de empréstimos e aluguéis hoje em dia. A gente vai acabar entrando depois no site da BMF Bovespa e vai ver qual é o reflexo de um aumento de quantidade de aluguel de ações, de empréstimo de ações no mercado como um todo, aumentando a quantidade de pessoas vendidas. E vamos começar que hoje eu vou passar rápido os slides, porque eu quero ir logo para o site do BMF Bovespa. Primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: empréstimo e aluguel de ações é a mesma coisa, tá? Só a forma como chama. Então vamos lá, o que é o aluguel de ações? Eu costumo chamar mais de aluguel, tenho muitos amigos que chamam mais de empréstimo, eu acho até que o mais correto é empréstimo de ações, mas eu sou muito acostumado a chamar de aluguel de ações. Primeira coisa que a gente tem que entender, tá, que para mim foi a coisa mais difícil de perceber quando eu comecei a investir em ações, é o seguinte, que na bolsa, tão normal quanto operar comprado é operar vendido. Então, da mesma forma que a gente compra, a gente pega um pouco do nosso dinheiro, vai lá e compra ação, a gente pega um pouco do dinheiro, vai lá e compra ação, existe uma quantidade enorme de pessoas que olham a tendência de um movimento que está para baixo e eles, sem ter ação, eles vendem o ativo, eles vendem aquela ação. Então, o que significa operar vendido? Operar vendido não é você ter uma ação e você vender essa ação. Isso é você zerar a posição. Operar vendido é você não ter ação e você vender ela. Ou seja, você fica com menos aquela quantidade da ação. Ou seja, a pessoa não tem ação, mas acha que ela deve cair. Normalmente é uma operação de curto prazo e pretende vender a ação. Para realizar essa operação, caso não seja day trade, é necessário alugar a ação de alguém que esteja comprado. Se for day trade, você não precisa alugar a ação porque você não vai dormir com a ação. Ela vai ter zeragem automática ou você vai ter recomprado ela no mesmo dia. Então, existem duas pessoas no aluguel de ação. Tem o doador, que é o possuidor da ação e é o que receberá a remuneração. E a gente tem o tomador, que é quem vai operar vendido. Quem vai vender a ação, ele vai pagar uma remuneração ao doador e ele precisa ter ativos para garantir a operação, a margem de garantia. Hoje em dia é aceito qualquer ativo, até tesouro direto é aceito, ações, ETF, qualquer ativo está sendo aceito pela BMF Bovespa. O mercado de aluguel. As ordens são colocadas via home broker em um sistema chamado BTC. A taxa do tomador é mais alta, e a gente vai ver isso no site do Bovespa, que a do doador, porque o sistema permite que as corretoras incluam suas taxas de corretagem. O tomador ele pagará a BMF Bovespa como taxa de registro o valor de 0,25% ao ano do valor dos ativos do aluguel, mínimo de R$10. Então tem que ficar ligado nisso. Que o mínimo de R$10. Não vale a pena você entrar vendido um valor muito pequeno. O doador. O doador, quando ele entra no home broker para ele alugar a ação dele, ele precisa, em primeiro lugar, obviamente, escolher o ativo que ele vai alugar, precisa estar na carteira dele, precisa já estar compensado, já está liquidado, precisa já ter passado os 3 dias, aquele D+3 desde a compra dele. Ele precisa selecionar a quantidade que ele quer alugar, tipo, ele tem 1.000 ações de um determinado ativo, ele não precisa alugar as 1.000, ele pode só alugar 500, por exemplo. Ele precisa escolher a taxa de remuneração que ele quer para alugar. A taxa que a gente coloca é anual. É porque às vezes confunde, a gente vê uns ativos com taxa assim 0,20, 0,30, aí a gente no Brasil pensa logo que é mensal, né? Mas não é, é anual.
Tem ativos que tem taxa maior, tem lá 3%, 4%, 5%, mas já vi ativo até de 18%, 20% em épocas mais difíceis, mas normalmente são taxas baixas. Você tem que determinar a data de vencimento do teu contrato de aluguel. Opa! E uma outra coisa que é importante, tá? Enquanto a ação estiver alugada, ela não pode ser vendida. Entendeu? É igual se você tem um apartamento. Se você aluga ele, você não pode vender ele. Quer dizer, na verdade, no imóvel você pode, mas tem que ter o consentimento da pessoa. Então, enquanto a ação estiver alugada, ela não pode ser vendida. O tomador, ele tem que escolher o ativo que ele quer alugar, escolher a quantidade, tentando fazer o mínimo de transações possível por causa daquela taxa de R$ 10 que eu mostrei, ou 0,25%. Então, quer dizer, se ele quer alugar 1.000 ações de uma determinada empresa, aí tem lá uma pessoa que ofereceu 400 ações por 0,20% e outra 600 ações por 0,25%. E mais embaixo tem um que ofereceu 1.000 ações por 0,40%. Dependendo do valor total, pode ser que valha a pena pegar 1.000 ações por 0,60, porque você faz só um contrato, não faz dois contratos. Não paga R$ 20 fora as ações, você paga só 10. Entendeu? Dependendo do valor. Se for uma ação muito cara que passe do 0,25%, aí não, aí vale a pena você pegar a menor taxa. Você tem que depositar a margem de garantia, também costuma ter no home broker, tem lá uma parte aba garantias, você vê os ativos que você quer disponibilizar em garantia e entra. E você deve alugar o ativo depois. E depois tem que vender o ativo principal, né? Porque não tem motivo de você alugar o ativo para poder operar vendido e não vender o ativo. Então, quer dizer, qualquer pessoa que alugue um ativo, ele vai vender o ativo depois, ele vai entrar vendido. Então, você que tem atuação, na hora que você coloca ela para alugar, você vai receber uma taxa, mas você vai aumentar a pressão vendedora nela. Não estou falando que seja ruim, não. Eu boto vários ativos meus para alugar, mas a gente tem que ter essa visão, entendeu? Que vai aumentar a quantidade de gente querendo vender o ativo. E a observação que eu quero falar é a seguinte. No caso do tomador, ele vai receber em D+3 o valor referente à venda. E depois, no final, quando ele fechar a posição, ele vai ter que recomprar para devolver o aluguel. Então, vamos imaginar uma pessoa que resolveu entrar vendido em 1.000 ações de uma ação que valha R$ 20 hoje. Então, ela vai vender isso, ela vai fazer o aluguel e vai entrar na conta dela em D+3 R$ 20.000. Ela não pode achar que esse dinheiro é dela. Porque se ela achar que esse dinheiro é dela, depois ela não vai ter como recomprar. É a principal dica que eu dou para quem é iniciante. Entendeu? Ela precisa entender isso. Tem algumas pessoas que pegam esses R$ 20.000 e compram uma ação que ela acha que vai subir, que é o famoso long short, né? Ela está fazendo short nesse ativo que ela vendeu e está fazendo long no outro. Se der um oposto, se o ativo que ela achou que ia subir cair, o ativo que ela achou que ia cair subir, ela tem que ter condição de depois fechar e ter essa diferença. Ela pode ser obrigada a colocar dinheiro. Outra coisa também importante é a seguinte: quando você compra um determinado ativo, você compra 1.000 ações de R$ 20. R$ 20.000, o máximo que você pode perder é R$ 20. Quando você vende 1.000 ações de R$ 20, se ela subir para R$ 100, você tem que recomprar 1.000 ações a R$ 100 para devolver, dá R$ 100.000. Se a corretora achar que você não tem condição disso, ela pode vender o teu ativo de garantia para fazer frente a isso. Então, é uma situação arriscada essa do tomador. Eu estou fazendo esse vídeo para as pessoas se elas quiserem ser doadoras e não se elas quiserem ser tomadoras.
tomador de ação, venda descoberta é para quem é mais experiente, tá? Long short também. O imposto de renda no aluguel, ele segue a mesma tabela na renda fixa. 22,5% até 6 meses, 20% até 12, 17,5% até 24 meses, 15% maior que 2 anos. O doador recebe o valor do aluguel na data de liquidação do contrato de aluguel ou no vencimento. E já vem descontado na fonte. E a minha observação aqui é que na minha visão, tá, eu alugo aí há uns 4, 5 anos, desses 17 que eu invisto na bolsa, e eu nunca vi nenhum aluguel meu que tenha durado mais do que 6 meses. Então, a alíquota vai ser sempre essa de 22,5%, tá? Então, vamos agora lá para aqui para a bolsa. Renda variável, a gente está aqui em aluguel, ó, empréstimo de ativos aqui em cima. Então, aqui explica o que é o serviço. Ativos elegíveis, como a gente já falou, ações, units, cotas de fundo, BDRs. Garantia. A minha internet hoje está ruim demais. Vamos lá, garantias. Ó, o depósito de garantias na Câmara de Ações deve ser efetuado em espécie ou esses ativos aqui. Tá? Ó, título de emissão do Tesouro Norte-Americano, tá vendo? Carta de fiança bancária, dividendo de ação, tá vendo? Ó, limite e fator de deságio. É quando você coloca em garantia, se você tem, por exemplo, um título público que ele vale R$ 2.000 e for uma NTNB 15 de 8 de 2024, ele só vai valer como garantia para 2.000 menos 2,46%. Em renda variável tem alguns ativos que têm um deságio enorme, esses que têm maior volatilidade. Então tem que ficar ligado nisso. Não é assim, eu tenho R$ 20.000 em ações, então eu posso vender R$ 20.000. Não é isso. Você tem R$ 20.000 em ações, dependendo da ação, pode ser que você possa vender 18.000, pode ser que você possa vender 2.000, entendeu? Depende da volatilidade da ação, depende do risco que eles imaginam. Então, vamos lá, posições em aberto. Eu vou tentar ver aqui todos esses itens. Vamos pegar sempre Petrobras aqui, uma ação grande da Bolsa. Petrobras, dia 13 de 12 de 2016, é o último dado que tem aqui, que é o dado de anteontem. Petrobras 4, saldo, estoque de ativos transacionados. Tem 217 milhões de ações para serem... Não, tem 217 milhões que estão vendidas no momento. Vamos pegar, por exemplo, semana passada. Vamos ver qual é a tendência de Petrobras, se está tendo mais gente vendida ou não. Desculpa aí a minha internet, está devagar, hein, gente? 205 milhões, ó. Está em alta. Vamos pegar agora 1 de dezembro, por exemplo, pegar o início do mês. 191 milhões de ações que estavam emprestadas ou alugadas nesse período. Então, quer dizer, subiu de 191 milhões para 205 milhões para 217 milhões. Logo, o que aconteceu com Petrobras até o dia 13 do 12? Caiu bastante. Tem muita gente vendida nela. Entendeu? E aí a gente consegue percebendo. Vamos pegar agora os empréstimos registrados. Trazem o volume de operações de empréstimo registrados de cada um dos ativos. E aqui, Petrobras, PetroRio não. Isso aqui é o volume que foi feito de contratos no dia 13, um dia útil. 19 milhões de ações. Em 3 dias úteis, 40 milhões de ações. 41 quase. 42 dividido por 3 dá 14. Então, quer dizer, a média dos últimos 3 dias foi 14 milhões de ações sendo alugadas e 19 milhões em um dia. A média em 11 dias, 166 milhões, quer dizer, 166 milhões em 15 dias úteis.
média de 11 milhões. Então a média aqui era 11 milhões, a média aqui 14 milhões e um dia 19 milhões. Está tendo um aumento da quantidade de ações que estão sendo vendidas de Petrobras, vendidas a descoberto. A ação está caindo. A gente vê aqui que a taxa média do doador e do tomador, como eu falei antes, a taxa do tomador é sempre maior. Vocês veem que aqui a taxa máxima é 1,80, 1,20. Você vê que tem algumas corretoras que metem a mão, não é verdade? Por isso que a gente tem que ver qual é a corretora que a gente está. Às vezes não vale a pena, dependendo da corretora. Vamos lá, volume e quantidade de operações. Isso aqui é interessante a gente ver junto com o gráfico do Ibovespa. Vamos pegar 12 meses aqui, ó. A gente vê que em março aqui, ó, teve um grande volume de vendas. Vamos ver aqui em dólar, gente, que é melhor, porque a maioria depois a gente vai ver que é investidor estrangeiro. 17 bilhões de dólares foram vendidos em março. Olha o gráfico de Bovespa, o que aconteceu em fevereiro, ó, uma alta forte. Em março, ó, tirando esse iniciozinho aqui de alta forte, a partir daqui do dia 8 ou 9 de março, você vê que essa alta aqui diminuiu. O que aconteceu? Quando chegou nesse ponto aqui, que teve uma consolidação, as pessoas já começaram a entrar vendida, entrar vendida, entrar vendida. E aí teve esse volume aqui bem maior do que os outros, em bilhões de dólares. Depois a gente teve outro volume alto de vendas, ó, julho, agosto e setembro. Vamos ver o que aconteceu no gráfico. A gente teve aqui, ó, julho, uma alta expressiva. Aí as pessoas que pegaram essa alta aqui, começaram a achar que podia ter uma reversão, então entraram vendidas forte aqui, principalmente no final de julho. Mesmo assim, teve uma alta aqui em agosto, menor, mas teve. Entraram vendidas em agosto aqui, deu outra consolidação. Em setembro, outra alta forte. Mesmo assim, entraram vendidas. Teve muita gente aqui que deve ter perdido dinheiro. Teve muita venda aqui nesse período. Vocês veem que não é um indicador 100% confiável, porque às vezes as pessoas entram vendidas e mesmo assim a pressão compradora é maior ainda. Entendeu? Então a gente vê aqui que esse período, ó, até outubro. E aí outubro finalmente começou a reverter aqui, ó. E aí novembro reverteu e hoje já deve ter menos venda, porque já caiu um pouco. Então o risco já é menor, já é maior, né, de você entrar vendido agora. Então você vê que agora já tem uma queda aqui. Tentar ver se a gente vê o último ali, que é interessante também. Participação dos investidores. E aqui eu não vou nem olhar essa parte aqui do participação dos investidores, não. Eu vou entrar aqui, arquivo completo, desde 96. Vamos ver se abre aqui no Excel. Ó, a primeira coisa, vamos ver aqui, ó, volume em milhões, tá? De dólares. Não, vamos pegar de reais mesmo. A gente vê que nesse ano, o maior número que a gente tem de volume de milhões de dólares que foi alugado ou emprestado, quer dizer, para alugar precisa ter alguém querendo vender a descoberto. Foi 68 bilhões. Olha quanto é que eram esses números em 2012 e 2013. Chegou a 100 bilhões, 96, 81. Então, quer dizer, os investidores estão já entendendo que a bolsa deve subir, estão entrando menos vendido a descoberto. A tendência da bolsa principal ainda é de alta. Então, eles não entram tanto a vendida a descoberto. Em dólar, então, é menos ainda. 16 mil dólares, aqui era 45 mil. Ó. 41 mil, se você pensar no investidor estrangeiro. Pessoa física doador, ó, era 43%, 27%, e agora reduziu para 19%, mas chegou em 13%. O investidor estrangeiro doador, a gente vê também que já está aumentando, ó. 29%, 30%, 35%, 36%, ó, 31%, 33%. Esse ano
já bateu mais de 40 vários meses aqui. O que que significa que o investidor estrangeiro é doador? Quer dizer que ele quer manter a posição, ele não se incomoda de ficar alugando a ação para rentabilizar a carteira, porque ele imagina que o Brasil vai crescer. Então ele mantém a posição e aluga para rentabilizar a carteira. E é mais ou menos o que eu faço também. Entendeu? Você vê que esse número hoje é maior. Aí o que chama atenção aqui é o seguinte, o tomador investidor estrangeiro, vocês vão ver que sobe muito. Era 22, 29, 30% aqui, ó, e hoje é 56%. Mas olha só que estranho. 33% era 25 bilhões de reais. Hoje 56% é 30. E é o que a gente mostrou lá no início. A quantidade, o valor, o volume total está bem mais baixo. O volume total de empréstimos negociados. E se pegar em dólar, é que esse 30 bilhões é menos do que esse 25 bilhões. Entendeu? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que tenha aberto a cabeça de vocês, mesmo quem não for alugar, ou quem for emprestar, ou quem for vender a descoberto, mesmo quem não for fazer isso, perceba que é importante olhar os indicadores de aluguel de ações. Eles podem mostrar. Isso é mais uma forma da gente ver a tendência da bolsa que vai ter no curto prazo, às vezes até mais no longo prazo. A gente viu que tem mais doador estrangeiro aí, que é uma coisa boa. A gente vê que o volume o volume negociado de empréstimo está menor. Então, são indicadores interessantes. Queria agradecer a todos por estarem acompanhando o canal, por estarem aí vendo os vídeos, assistindo. Queria pedir sempre para vocês compartilharem, se inscreverem aí no link aí embaixo. E, gente, é isso. Queria desejar uma boa tarde para vocês e abraços. Bons negócios.